O CTB também traz o conceito de infração de trânsito, pessoal. Está lá no artigo 161 do CTB, né, que infração de trânsito constitui a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito ou de legislações complementares a esse CTB, e o infrator sujeita-se a todas as penalidades e medidas administrativas, conforme previsão do próprio Código, tá? E aos crimes de trânsito previstos no capítulo 19. Então, o capítulo 19 ele fala dos crimes de trânsito. Então, qualquer condutor, proprietário de veículo, tá, que inobservar alguma determinação do CTB, pode cometer uma infração de trânsito e, além dessa infração de trânsito, ele vai, além das penalidades a que ele está sujeito, as medidas administrativas, que nós já vimos lá, retenção, remoção, recolhimento de documentos, transbordo de carga, são alguns exames toxicológicos, são alguns exemplos de medida administrativa, e além disso também aos crimes previstos lá no capítulo 19 do CTB, também nós já vimos lá, do artigo 302 ao 311 do CTB, estão lá previstos os crimes de trânsito. Vamos para frente, também aqui, como já comentei com vocês, nós já utilizamos, poderá ser utilizado o talão eletrônico para registro da infração de trânsito, tá? Então nós já utilizamos aí esse talionário eletrônico para o padrão em toda a Polícia Militar. Tá? Antigamente, para registro histórico, ali tem uma imagem ali de um antigo auto de infração de trânsito no bloco ali, como eu tanto fiz, né, durante a minha carreira, tanto fiz essas notificações aí de forma manual, tá? Mas hoje em dia a tecnologia chegou e nós preenchemos tudo isso eletronicamente via os sistemas aí eletrônicos. Outra informação importante, pessoal, que muitos policiais acabam cometendo equívocos na lavratura de infração de trânsito. O agente só registra uma infração por auto, tá? Então, se você abordar um veículo e constatar 3 infrações de trânsito, vamos dizer, o condutor está sem cinto, com farol queimado e sem CNH. São 3 infrações de trânsito. Uma para o cinto, outra para o farol queimado e outra para CNH. Nós vamos lavrar 3 autos de infração distintos, tá? Para cada infração de trânsito será lavrado um auto separado, tá? Hoje, com os equipamentos eletrônicos, ficou muito fácil, tá, pessoal? A gente só repete os dados, a gente clica ali, repete os dados do auto anterior. Então, em minutos, a gente lavra. Quando era no bloco manual, a gente tinha que escrever tudo de novo, tá? Atualmente, a gente clica ali, recuperar os dados do auto anterior, a gente refaz o outro auto de infração ali em minutos ali no PMSC Mobile, tá? Então, o importante é que vocês saibam isso. Cada infração, um auto diferente. E também há a seguinte situação, pessoal. Toda infração de trânsito tem um código da infração correspondente. Este código de infração são caracteres numéricos, são 5 números que identificam a infração de trânsito. Então, cada infração de trânsito, está lá na portaria 59 de 2007 do Denatran, cada infração de trânsito tem um número correspondente de um código, esse código tem 5 números. Tá? Então, esta numeração, esses 5 números, vão identificar qual a infração cometida pelo condutor ou pelo proprietário do veículo. Só que o Manual Brasileiro de Fiscalização diz o seguinte, pessoal, toda vez que a gente flagrar mais de uma infração de trânsito e essas 2 infrações de trânsito tiverem o código infracional com os 3 primeiros números iguais, nós só vamos lavrar uma infração de trânsito, um auto de infração. Tá? Então, por exemplo, pessoal, tá? A gente flagra um veículo que está sem equipamento obrigatório, que vamos citar, por exemplo, ali está sem o STEP, né? Então, ou sem o macaco, né? Está o exemplo ali no slide, é sem o macaco, que é equipamento obrigatório nos veículos. Macaco, STEP, macaco, chave de roda, né? E a chave de fenda se o veículo tiver calota. São equipamentos obrigatórios nos veículos automotores. Então, o veículo não tem o macaco, tá? Para equipamento hidráulico ali, ou pneumático, ou manual para levantamento do veículo, para que seja efetuada a substituição da roda do veículo, tá? Então, ele está sem esse equipamento, que é um equipamento obrigatório. Cabe a infração
sem equipamento obrigatório. Mas, junto com a falta do macaco, nós verificamos que o STEP está vazio. Então, ele tem um equipamento obrigatório, o STEP, mas esse equipamento está ineficiente e inoperante. Então, caberiam duas infrações de trânsito. Uma pela falta do macaco, equipamento obrigatório, e outra pelo STEP vazio, que caracterizaria equipamento obrigatório ineficiente e inoperante. Como essas duas infrações têm a mesma raiz numérica, os três primeiros números dessa infração são iguais, nós só vamos lavrar um auto de infração. Tá? Então, o sem macaco, sem equipamento obrigatório, era o 66371. O STEP vazio é o 66372. Como o 66371 e 66372 têm os três primeiros números iguais, tá? Nós só vamos lavrar uma infração. No caso ali, o exemplo traz que a gente lavrou o 66371, sem o macaco, sem equipamento obrigatório, e nós vamos constar no campo de observação, além da falta do macaco, equipamento obrigatório faltante, macaco, o veículo também apresentava STEP vazio, ou seja, equipamento ineficiente e inoperante. Tá? Não há a lavratura de dois autos de infração na mesma abordagem quando a constatação de uma das infrações tiver a mesma raiz, esses três primeiros números forem iguais. Tá? Então, constatou duas infrações de trânsito. O código de uma é 66371, o código da outra infração é 66372. Nós só vamos lavrar um auto de infração e vamos citar a segunda infração no campo de observações. Tá? Entenderam isso, pessoal? Isso é fundamental e a gente vai aplicar isso no dia a dia enquanto a gente estiver fiscalizando o trânsito. Tá? Oi. Sim, sim. Esse código, pessoal, além de estar na portaria 59, eu vou até botar no grupo, depois eu posso encaminhar para vocês a portaria 59. A portaria 59 é um documento muito importante para todo mundo que fiscaliza trânsito. Ele traz esse código da infração, traz a descrição da infração, traz o artigo do CTB que está na infração, traz quem que é o infrator, se é o proprietário, se é o motorista, traz a penalidade da pontuação e ainda traz se é de competência municipal ou estadual. Então é uma tabela muito importante aí para a gente que fiscaliza o trânsito. E vocês vão ver, pessoal, que tem muitos policiais que decoram as infrações de trânsito pelo código. Tá? Vocês vão ver, é comum. Aquele policial que está direto fazendo fiscalização de trânsito, ele decora o código da infração. Então lá, ele já sabe que sem cinto, código tal. Tá? Por exemplo, lá, equipamento obrigatório em desacordo, é o 66450. Tá? Então nós temos várias infrações ali que ele já decora o código e sempre que esse código tiver os mesmos três primeiros números, só se lavra uma infração. Tá? Pelo PMSC Mobile, tu pode inserir a infração pelo código, se tu souber decor, pelo artigo do CTB, se tu souber o artigo que cometeu a infração de cor, ou até mesmo pela busca no texto da infração. Então, se tu abordou um veículo lá, tá com pneu careca, tu só coloca lá pneu, tu coloca lá PNE, o mobile já lista todas as infrações que constam a palavra pneu. Aí tu só seleciona ali e clica na infração, aí ele já leva a infração para cima, já dá o código, já dá o artigo. Vocês nasceram num mundo fácil, pessoal. Imaginem quando era tudo isso no papel. A gente tinha que andar com a portaria 59 no bolso lá, para saber qual era o código de infração, para preencher o código de infração correto. Tá? Hoje em dia está tudo automático, tudo manual, tá? A gente nem preza muito essa decoreba aí de código, porque hoje no mobile tu vai facilmente acessar todos os códigos de infração ali, digitando somente algumas letras ali do tipo infracional. Tá? Então ficou muito fácil hoje em dia, né, a gente não cometer esse erro, tá? Mas ainda há policiais aí que cometem por desconhecimento da legislação. Tá? Muita atenção então para isso. Tá? Mas fiquem tranquilos com relação a essa decoreba aí de código, aí tudo isso é desnecessário. O mobile vai dar tudo de mão beijada para vocês aí. Tá?
nasceram numa época tecnológica. Na época do guarda raiz, a gente tinha que andar com um livretinho no bolso ali só para ter esses códigos aí pronto para quando a gente fosse lavrar manualmente os autos de infração. Outra realidade trazida pelo CTB, pessoal, essa situação, né? Infrações concorrentes ou concomitantes, tá? Então, quando o infrator cometer simultaneamente duas ou mais infrações, vão ser aplicadas cumulativamente as duas penalidades. Então, se ele cometer duas infrações ao mesmo tempo, tá? Ele vai ser punido pelas duas infrações. Dei o exemplo para vocês. O condutor é abordado lá sem cinto, com o farol do veículo queimado e sem CNH. Ele vai levar 3 notificações. Vai ser aplicado para ele 3 penalidades de multa, cada uma pela infração correspondente. Todas essas notificações têm código infracional com raiz diferente. Os 3 primeiros números são diferentes. Mas há infrações, pessoal, aí essas infrações são concorrentes. Há as infrações, aliás, são concomitantes, elas acontecem no mesmo tempo. Há as infrações concorrentes. Quais são as infrações concorrentes, pessoal, tá? O que são infrações que não podem ser lavradas dois autos de infração? São as infrações que uma infração promove, determina, caracteriza o cometimento de outra infração, tá? Então nós temos a seguinte situação, tem o exemplo ali, vamos citar o exemplo. Tu aborda um veículo que está sem placa. A princípio, se o veículo está sem placa, é uma infração de trânsito, está ali o artigo 234, tá? Só que você verifica nessa abordagem que o veículo não tem placa porque ele não tem registro. Não foi feito o registro do veículo no órgão de trânsito. Como que ele vai ter placa se ele não tem registro, pessoal? Tá? Então, a infração de falta de placa é gerada, consequência da falta de registro. Então, neste caso, tu só vai lavrar a infração por falta de registro. Tá? Vamos citar outro exemplo, para ficar mais claro aí. Vamos botar outro exemplo para vocês. Esse condutor que tu abordou que estava sem cinto, né? Aí tu abordou o cidadão, você não está usando o cinto de segurança. Por favor, coloque o cinto de segurança ali. Aí você verifica que o carro não tem cinto de segurança. Ou que o cinto de segurança não funciona. Ele tenta encaixar ali e não funciona o cinto de segurança. Neste caso, pessoal, você também não vai lavrar a infração do sem cinto, porque o sem cinto foi decorrente do equipamento obrigatório ineficiente inoperante. Aí você vai lavrar somente a infração do equipamento obrigatório ineficiente inoperante. Tá? Ou se tiver sem cinto, né, sem equipamento obrigatório. Então, toda infração que der como consequência outra infração, pessoal, não cabe a lavratura dos dois autos. Tá? Vamos citar, por exemplo, ultrapassar em local proibido em via de duplo sentido. Então, nós vamos fazer uma ultrapassagem. Obviamente, se a gente for para a faixa ao lado, a gente vai para a contramão de direção, faz a ultrapassagem em local proibido, na contramão de direção, e retorna. Não cabe você notificar a pessoa por ultrapassagem em local proibido e transitar na contramão de direção. Uma coisa decorreu da outra, tá? Então não cabe a lavratura de dois autos de infração quando uma infração for decorrente da outra infração. Tá? Então tem um exemplo de sem placa, tem outros exemplos aí de equipamentos obrigatórios e etc. aí que uma infração demanda o cometimento de outra infração, tá? E tem as infrações concomitantes, já citamos vários exemplos, que uma infração não depende do cometimento de outra infração, tá? Como é o caso aqui, ó, dirigir com a CNH vencida, tá? E dirigir, além da CNH vencida, o condutor dirigia um veículo de categoria diferente, tá? Então, tem alguma coisa a ver a CNH vencida com o veículo diferente, pessoal? Não. Né? A CNH vencida é uma infração de trânsito. Condutor de categoria diferente,
outra, veículo de categoria diferente da do condutor é outra infração de trânsito. Ele poderia conduzir o veículo de categoria diferente com a carteira válida? Sim. Poderia conduzir com a carteira vencida dentro da categoria permitida? Sim. Então, como uma infração não tem nada a ver com a outra, você lavra as duas infrações de trânsito. Tá? Nesse caso, né, usando o exemplo da CNH, então uma única CNH pode gerar essas duas infrações de trânsito. Tá? No caso aí, CNH vencida e conduzir o veículo com a CNH de categoria diferente. Tá? Então, as duas infrações, uma não pressupõe o cometimento da outra. Tá? Então, lavra-se aí nesse caso as duas infrações de trânsito e aí duas infrações de trânsito vão ser lavrados 2 autos de infração. O agente de trânsito, pessoal, sempre que possível, deverá abordar o veículo para constatar a infração, ressalvados os casos no qual a infração poderá ser constatada sem abordagem. Tá? Então, a prioridade, pessoal, é abordar o veículo, até para que cesse a irregularidade. Tá? Então, a prioridade sempre deve ser a abordagem do veículo. Ah, mas e se eu não conseguir abordar, o veículo está no sentido contrário, o veículo passou por mim e não tive a oportunidade de retornar para abordar, ou a abordagem ficaria muito perigosa. Então, neste caso, somente lavra a notificação. Tá? Então, a prioridade é sempre abordar, tá? Mas, caso não seja possível a abordagem, você vai lavrar o auto de infração e aí o condutor vai receber depois a notificação em casa, tá? Da infração. Apenas tomem cuidado com a seguinte situação, pessoal. Há infrações em que a abordagem é obrigatória. Tá? Então, há infrações que a abordagem é obrigatória. Por exemplo, infrações de documentação. A abordagem é obrigatória. Então, condutor com a CNH vencida. Tá? É obrigatório abordar, pegar a CNH ou consultar no sistema e verificar que ela está vencida. Tá? Não há autuação por CNH vencida com o veículo circulando. Tá? Ah, eu sei que ele está com a CNH vencida, vou autuar. Não pode. Tá? As infrações, principalmente estas de documentação, elas pressupõem uma abordagem. Tá? Então o MBFT lá também traz, nós vamos ver as fichas do MBFT, tem a informação das infrações que são de abordagem obrigatória e as que podem ser lavrados o auto de infração sem abordagem. Vamos lá, pessoal. Outra situação também. Então, nós temos as infrações cometidas por combinação de veículos, né? Então, nós temos o veículo trator, que vai ter o registro dele, e nós temos o veículo rebocado, né? Que vai ter também a placa dele, o registro dele. São duas placas diferentes, uma combinação de veículos. Tá? Nesta situação, a infração, se for caso de licenciamento, equipamentos, conservação, componentes, características, deve ser feita infrações para cada veículo específico. Tá? Então, aqui nós temos 2 veículos, 2 registros diferentes. Caso seja constatada a irregularidade em um dos veículos, será sempre feita a infração naquele veículo que for constatada a irregularidade. Tá? Então nós temos lá caminhão, trator e semi-reboque. O semi-reboque está com licenciamento vencido, a autuação será no semi-reboque com licenciamento vencido. Tá? Então a autuação será específica do veículo para os casos desse tipo de infração. Para as infrações de circulação, tá, pessoal? Então, as infrações de circulação, quais são? Ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade, estacionamento irregular, tá? Então, nestes casos, ou nas infrações de excesso de peso e de dimensão, tá? A gente vai autuar sempre a unidade tratora, tá? Então, é sempre o veículo que está tracionando. Tá? Então, em infrações de circulação, a unidade tratora é a que deve ser autuada. Tá? Então, nestes casos, será sempre a unidade tratora. Em infrações de equipamentos e documentação, serão específicas de cada veículo.
Na combinação de veículos para infrações de circulação, a gente vai preferencialmente, não é obrigatório, preferencialmente autuar sempre a unidade tratora. Tá? Aí nós temos as formas de fiscalização, pessoal. As formas de fiscalização de trânsito, elas podem ser estáticas, né? Então, através de comandos de trânsito, através de operações de trânsito, através de pontos de observação ali da nossa jornada de trabalho como policial, ou podem ser dinâmicas, né? Podem ser através da circulação de veículos em ronda, né? Então, o policiamento em ronda, em circulação também, pode constatar infrações de trânsito, e as duas formas são válidas, né, para fiscalização. Obviamente, viaturas caracterizadas, como nós já falamos lá no início da nossa aula, e também por policiais fardados e devidamente escalados de serviço. Tá? Também pode ser feitas modalidades de fiscalização a pé, né? Caso você esteja no policiamento ostensivo a pé, também pode ser lavrado as autos de infrações e pode ser lavrado também por videomonitoramento, tá, pessoal? Só que o videomonitoramento, nós temos uma característica que a legislação prevê, que a infração só pode ser lavrada por videomonitoramento de forma online, tá? Não pode haver a lavratura de auto de infração por videomonitoramento gravado, tá? A lavratura do auto de infração por videomonitoramento tem que ser online, tá? Então não tem como tu gravar uma infração com celular, né, ou através das câmeras de monitoramento lá do Copom. Ah, eu gravei essa infração, agora no outro dia ou horas depois eu vou lavrar o auto de infração. Não pode, tá? Lavratura de auto de infrações através de videomonitoramento obrigatoriamente tem que ser online, tem que ser no momento. O policial tem que estar lá monitorando, acompanhando a câmera, e ele flagra a infração online na câmera e aí ele lavra o auto de infração. Tá? Não pode ser por gravação. Tá? Oi. Tá. Não, já encerramos por aqui então nessas formas de fiscalização. Tá? Na próxima aula a gente continua aqui com os demais slides aí desse tema. Fechou? Obrigado, boa tarde a todos aí e até a próxima aula.